nesse exercício aqui, ele quer que você calcule o limite quando xy tende ao ponto 2 e menos 4. Então, quando o x tende, o par xy tende a 2 menos 4, se essa função aqui for contínua nesse ponto, é só substituir o x por 2 e o y por menos 4. Mas, se você substituir aqui o y por menos 4, menos 4 mais 4 dá 0. Tudo bem, se aqui embaixo der diferente de 0, está ótimo. Mas se você trocar aqui o x por 2 aqui embaixo, ó, 2 ao quadrado dá 4, vezes o y, que dá menos 4, menos o x, que dá 2, vezes o y, que dá menos 4, mais 4x quadrado é 4 vezes 2 ao quadrado. E depois assim, menos 4 vezes x, o x vale 2. Então vamos ver o que aqui embaixo vai se transformar. 4 vezes 4 é 16, dá menos 16, menos com menos mais 2 vezes 4 dá 8, 2 ao quadrado dá 4 vezes 4 dá 16, ó, mais 16, e aqui dá menos 8. Aí você pode observar que mais 8 menos 8 mais 16 menos 16 dá 0. Então nesse ponto 2 menos 4, eu tenho 0 acontecendo em cima e tenho 0 acontecendo embaixo. Então eu tenho uma indeterminação. E aqui também a gente consegue acabar com a indeterminação se eu cancelar o fator que está produzindo o zero. E eu faço isso produzindo fatores. E o que é produzir fatores? É fatorar, é transformar em multiplicação. Então, nós vamos ter que olhar para essa expressão aqui de baixo e tentar fatorar ela. Então eu tenho aqui assim, ó, x quadrado vezes y menos xy mais 4x quadrado menos 4x. A fatoração aqui, ela não vai ser direta, ela será por agrupamento. Porque o que eu tenho em todas aqui? Em todas eu tenho só o x, né? Eu poderia até colocar o x em evidência porque tem x aqui, aqui, aqui e aqui. Daria para colocar o x todo em evidência. Só que não dá para eu fazer muito além disso, né? Cortar com lá de cima, né? A ideia é eu fazer aparecer um y mais 4 para eu cancelar com o de lá de cima. Então aqui embaixo, ó, eu vou fazer isso aqui por agrupamento. Eu vou agrupar aqui esses dois e vou agrupar aqui esses dois. Eu vou fatorar eles. Então aqui nessas duas parcelas, o que eu tenho comum? Eu tenho xy, não é isso? Então isso aqui é a mesma coisa que xy. E se você colocar o xy em evidência, o que vai sobrar aqui? Sobra x. E aqui, menos 1, não é isso? Ó, depois mais, aqui tem 4x, aqui tem 4x quadrado. Então, se por acaso eu vou colocar em evidência, dá para colocar o 4x. Ó, 4x em evidência. E aí sobra quem? Sobra x menos 1, não é isso? X menos 1. Aí agora você olha para o grupo todo. Aí olhando para o grupo todo, você vai reparar que eu tenho um fator comum aqui. O fator comum é o x menos 1, que tem aqui e tem aqui também. Isso aqui, esses dois aqui são fatores comuns, que tem ao mesmo tempo nas duas parcelas. Aí se você colocar então o x menos 1 em evidência, vai sobrar aqui, ó, o xy mais o 4x, ó. xy mais 4x. E esse que sobrou aqui também, você pode colocar, tem um x aqui que dá para você colocar ele em evidência, né? Nesse fator aqui dá para você colocar o x em evidência. Se você colocar o x em evidência, vai ficar assim, x menos 1 multiplicado por x em evidência e depois y mais 4. Então, quer dizer, essa soma aqui embaixo, eu posso trocar por esse produto, porque é a mesma coisa. Então, aqui eu posso escrever assim, limite quando o par ordenado xy se aproxima de 2 menos 4. Aqui está falando que o y não pode ser menos 4 e o x não pode ser x quadrado. O x é igual a x quadrado, o x igual a x quadrado quando o x igual a 0 ou o x igual a 1. Então aqui ele está dizendo que o x não pode ser 0 e o x não pode ser 1. Com essa frase aí, x diferente de x quadrado, ele quer dizer isso. E aqui em cima, vamos ficar com isso. Ó. Lá tem y mais 4. Aqui embaixo, essa expressão aqui, a forma fatorada dela é isso aqui. Então eu posso trocar uma soma por um produto.
Então isso aqui é a mesma coisa que x menos 1 vezes x, aqui ó, x menos 1 vezes x, vezes y mais 4, vezes y mais 4. E aí, nesse caso, você pode observar que esse y mais 4 tem ele no denominador e tem ele no numerador. Então esse é um fator comum. E aqui você lembra que você está se aproximando do ponto 2 menos 4, mas você não está em cima do menos 4. E a propósito, aqui nas condições, ele está dizendo a você que você não pode ter o y fixado no menos 4. Você não pode ter o y igual a menos 4. Você só vai se aproximar do menos 4. Vai ficar cada vez mais perto do menos 4. Então, nesse caso aqui, nós podemos cancelar esse termo aqui com esse termo. Que eu estou cancelando alguma coisa que é diferente de zero. Então, o nosso limite vai ficar apenas assim. Limite, aqui continua tudo igual, né? xy tende a 2 menos 4. Quando o y aqui não pode ser menos 4 e o x não pode ser x quadrado. E aí a expressão que sobra aqui é só essa, 1 dividido por x menos 1 multiplicado por x. E nesse caso aqui, quando você se aproximar do ponto 2 menos 4, eu não tenho mais esse número, o x igual a 2, por exemplo, ele não anula o denominador. Então essa função aqui é uma função contínua neste ponto. Então se ela é contínua nesse ponto, o limite no ponto é igual à imagem do ponto. Então você só tem que trocar o x por 2 e o y por menos 4. Mas não tem y aqui. Então basta você trocar o x por 2. E aí vai ficar assim, 1 dividido por 2 menos 1 multiplicado por 2. Estou trocando o x por 2 aqui, porque essa função é uma função contínua nesse ponto. E aí 2 menos 1 fica 1, no final das contas isso aqui vai ficar meio. Ok? Então o limite é meio. Quanto mais perto você chegar do ponto 2 menos 4, esse limite aqui vai ficar um número cada vez, né? Esse quociente aqui vai dar um número cada vez mais próximo de 1 meio. Então dizemos que 1 meio é o limite dessa função no ponto. Ok? Ok. É isso.